Líria Selvene Aert tinha 25 anos e nunca havia deixado as terras protegidas do clã Aert. Treinada como intérprete de sinais lunares, ela vivia entre pergaminhos antigos e rituais silenciosos, seguindo uma rotina que a mantinha segura, mas isolada do mundo exterior. Sua mãe sempre dizia que ômegas raras como ela precisavam de proteção, não de aventuras. Mas na noite em que o céu se partiu em duas cores e um uivo atravessou a realidade, Líria sentiu algo despertar dentro de si. O som não vinha de nenhum lobo comum. Era profundo, ancestral, carregado de poder e solidão. E sem entender por quê, ela deixou a segurança do clã e seguiu o chamado pela floresta escura, guiada apenas por um instinto que nunca soubera que possuía. O que Líria não sabia é que aquele uivo pertencia a Caedren Tal Vorhun, o rei Alfa de Nocturnes, um reino banido há séculos para a noite eterna. E ao responder ao chamado dele, ela acabara de abrir uma porta entre dois mundos. A floresta ao redor da vila de Líria sempre fora um lugar de silêncio reverente. As árvores antigas, com troncos grossos e raízes que se entrelaçavam como veias sob a terra, formavam um manto protetor sobre o clã Aert. Mas naquela noite, tudo estava diferente. O ar vibrava com uma energia estranha, quase elétrica, e as folhas sussurravam inquietas, mesmo sem vento. Líria caminhou descalça pela trilha conhecida, seus cabelos prateados brilhando sob a luz da lua dupla que iluminava o céu. Seus olhos violeta escuros captavam cada movimento nas sombras, cada farfalhar suspeito. Ela tocou o próprio pulso, um hábito nervoso que a acompanhava desde criança, e respirou fundo. O uivo soou novamente, dessa vez mais próximo, mais real. Seu coração disparou, mas seus pés continuaram avançando, como se uma força invisível a puxasse para frente. A marca de nascença em formato de meia-lua em seu ombro esquentou levemente, uma sensação estranha que ela nunca havia experimentado antes. Quando Líria chegou à clareira central da floresta, o que viu a fez parar abruptamente. No centro do espaço aberto, onde a luz da lua caía como um holofote prateado, havia uma fissura no ar. Não era uma ferida visível, mas algo que distorcia a realidade ao redor, como se o próprio tecido do mundo estivesse se rasgando. E através dessa fissura, ela podia ver sombras se movendo, ouvir sons abafados de um lugar que não deveria existir. E então, ele apareceu. Um lobo imenso, maior que qualquer criatura que Líria já vira, emergiu da fissura com movimentos lentos e poderosos. Seu pelo era escuro como a noite mais profunda, com reflexos azulados que brilhavam sob a lua. Os olhos, cinza glacial, fixaram-se nela com uma intensidade que a fez esquecer de respirar. Líria deveria estar com medo, deveria correr, mas algo na presença daquela criatura a mantinha enraizada no lugar, como se todo o seu ser reconhecesse algo fundamental naquele encontro. O lobo deu mais um passo em sua direção, e a fissura atrás dele começou a fechar lentamente. Ele inclinou a cabeça, estudando-a com uma inteligência que ia muito além do instinto animal. Então, diante dos olhos arregalados de Líria, o lobo começou a se transformar. A mudança foi fluida, quase hipnótica. Ossos se rearranjaram, pelos se retraíram, e em questão de segundos, um homem estava diante dela, alto, imponente, com quase 2 metros de altura. Cabelos longos azul escuros caíam sobre ombros largos. Tatuagens luminosas brilhavam em sua pele bronzeada, formando padrões que pareciam vivos, e aqueles olhos cinza continuavam fixos nela, carregados de uma autoridade que fazia o ar ao redor parecer mais pesado. Ele usava roupas escuras que pareciam feitas de sombra solidificada, e sua presença dominante preenchia toda a clareira. Líria sentiu seu instinto de ômega reconhecer o que ele era antes mesmo que sua mente processasse a informação. Alfa, não apenas um alfa comum, algo muito maior, mais antigo, mais poderoso. O homem deu um passo à frente e sua voz soou pela primeira vez, profunda e controlada, com um leve sotaque que ela não conseguia identificar. Você ouviu meu chamado?
Não era uma pergunta. Era uma constatação carregada de surpresa e algo que Lyria poderia jurar ser alívio. Ela forçou sua voz a funcionar, embora tremesse levemente. Quem é você? Ele inclinou a cabeça, um gesto que poderia ser interpretado como respeito. Meu nome é Caedren Tal Vorhun. Sou o rei Alfa de Nocturnes. Lyria piscou, confusa. Nocturnes era uma lenda, um reino mencionado apenas em histórias antigas que sua avó contava. Um lugar que havia desaparecido séculos atrás, engolido por uma maldição. Nocturnes não existe mais, ela sussurrou. Existe, apenas não neste plano de realidade. Caedren gesticulou para a fissura, que agora estava quase completamente fechada atrás dele. Fomos banidos para a noite eterna há 400 anos, e durante todo esse tempo nenhum som, nenhum chamado meu conseguiu atravessar a barreira entre mundos. Ele deu mais um passo, e Lyria percebeu que, apesar da proximidade, ela não sentia medo. Apenas uma curiosidade intensa e um formigamento estranho na marca de seu ombro. Até você, continuou Caedren, sua voz mais baixa agora, quase íntima. Você foi a primeira a me ouvir, a única capaz de responder. Lyria tocou o pulso novamente, processando as palavras dele. Porque eu sou apenas uma intérprete de sinais lunares. Não tenho poder especial. Os olhos cinza de Caedren brilharam com algo indefinível. Você tem mais poder do que imagina, Lyria Selveni Aerth. Ouvir seu nome completo nos lábios dele a fez estremecer. Como você sabe meu nome? Porque o destino não escolhe ao acaso. Ele parou a poucos passos dela, mantendo uma distância respeitosa. Mas sua presença era tão intensa que Lyria sentia como se ele estivesse muito mais próximo. E porque no momento em que você ouviu meu uivo, nossos caminhos se entrelaçaram de uma forma que nem eu previa. Antes que Lyria pudesse responder, um som diferente cortou o ar. Um rugido distante, múltiplo, vindo da direção da fissura, que agora estava quase invisível. Caedren virou-se bruscamente, seu corpo inteiro ficando tenso. As tatuagens em sua pele brilharam mais intensamente e seus olhos se estreitaram. Eles vieram atrás de mim. Quem? Lyria perguntou, sentindo o medo finalmente começar a se instalar. Os sombrídeos, criaturas que se alimentam de instintos primários. Ele olhou para ela por cima do ombro e havia urgência em sua voz. E agora que a fissura se abriu, mesmo que por um momento, eles sabem que existe um caminho para este mundo. O rugido soou novamente, mais próximo desta vez. Caedren se posicionou entre Lyria e a direção do som, sua postura protetora instantânea. Você precisa voltar para sua vila, agora. E você? Lyria não sabia por que a ideia dele ficar para trás a incomodava tanto. Ele a encarou com aquela intensidade esmagadora. Eu lido com ameaças há 400 anos, pequena Ômega, mas você não está preparada para o que vem. Lyria abriu a boca para protestar, mas a floresta ao redor explodiu em movimento. Sombras começaram a se materializar entre as árvores, figuras distorcidas que pareciam feitas de fumaça negra e olhos vermelhos brilhantes. Caedren rugiu, um som que fez toda a floresta tremer, e suas tatuagens explodiram em luz dourada. E então, antes que Lyria pudesse processar o que estava acontecendo, uma das criaturas sombrias disparou em direção a ela, movendo-se mais rápido do que qualquer coisa que ela já vira. Caedren se lançou à frente, interceptando a criatura no ar com força brutal, mas no mesmo instante, 3 outras surgiram das árvores ao redor. Uma delas alcançou Lyria antes que ela pudesse se mover e dedos frios como gelo tocaram seu ombro, onde a marca de meia-lua repousava. A dor foi instantânea e devastadora. Lyria gritou caindo de joelhos e a marca em seu ombro explodiu em luz prateada cegante, expulsando a criatura para longe. Caedren virou-se, seus olhos arregalados pela primeira vez, fixos na luz que emanava dela. Não! Ele sussurrou, e havia choque puro em sua voz. Você tem a marca do trono.
Mas antes que qualquer um pudesse dizer mais alguma coisa, a floresta inteira pareceu ganhar vida e dezenas de sombrídeos emergiram das sombras, cercando-os completamente, seus rugidos famintos preenchendo a noite. A luz prateada que emanava da marca de Líria pulsava como um farol na escuridão, e os sombrídeos reagiram como predadores diante de presa ferida. Seus rugidos ficaram mais agudos, famintos, enquanto circulavam ao redor da clareira com movimentos erráticos. Kydren se posicionou imediatamente à frente de Líria, seu corpo formando uma barreira entre ela e as criaturas. As tatuagens em sua pele brilhavam intensamente, respondendo à ameaça com poder ancestral. Fique atrás de mim e não se mova. Sua voz era uma ordem absoluta, mas não havia aspereza nela. Apenas determinação inabalável. Líria tentou se levantar, mas suas pernas tremiam violentamente. A dor em seu ombro havia diminuído, mas a marca continuava irradiando aquela luz estranha que parecia atrair os sombrídeos como mariposas para uma chama. O primeiro deles atacou, uma massa de sombra e garras que se lançou diretamente contra Kydren. Ele se moveu com velocidade impossível, agarrando a criatura pelo que seria seu pescoço e arremessando-a contra uma árvore com força suficiente para rachar o tronco ao meio. Mas outros 3 avançaram simultaneamente de direções diferentes. Kydren rugiu novamente, e o som carregava tanto poder que o chão sob os pés de Líria tremeu. Ele começou a se transformar parcialmente, mantendo sua forma humana, mas deixando garras emergirem de suas mãos e presas alongadas brilharem em sua boca. Seus olhos cinza ganharam um brilho dourado feroz. Ele lutou com uma precisão brutal, cada movimento calculado para causar máximo dano. Sombrídeos eram destruídos um após o outro, suas formas se dissolvendo em fumaça negra quando Kydren os atingia com força suficiente. Mas eles continuavam vindo. Líria percebeu com horror crescente que a cada criatura que se dissolvia, 2 mais pareciam surgir das sombras da floresta. Era como se a fissura entre mundos ainda estivesse aberta em algum lugar, permitindo sua passagem. Eles não vão parar. Ela gritou, sua voz falhando. Eu sei, Kydren respondeu enquanto destroçava outro sombrídeo. A marca em você os atrai. Eles sentem o poder dela. Ele girou, pegando Líria pelo braço com surpreendente gentileza, considerando a brutalidade com que lutava. Podemos correr, mas eles vão nos seguir. Preciso fechar a passagem que ainda está aberta. Como? Voltando para Noturnes e selando a fenda do outro lado. Os olhos cinza dele encontraram os violeta dela, e Líria viu algo que a surpreendeu. Havia preocupação genuína ali, não apenas o instinto protetor de um alfa, mas algo mais profundo. Mas se eu voltar agora, talvez não consiga atravessar novamente. A fenda está se fechando. Líria entendeu o que ele não estava dizendo. Se Kydren voltasse, ele ficaria preso na noite eterna novamente, e ela nunca mais o veria. A ideia a perturbou mais do que deveria. Existe outra forma? Antes que ele pudesse responder, um rugido diferente ecoou pela floresta. Este não vinha dos sombrídeos. Era profundo, territorial e definitivamente de um lobo real. As árvores à esquerda se abriram violentamente e Siran Velormuth emergiu em sua forma lupina. Um lobo moreno de olhos âmbar brilhantes. Atrás dele, meia dúzia de guerreiros do clã Aert avançavam em formação defensiva. Siran se transformou rapidamente, seu corpo voltando à forma humana, enquanto ele corria em direção a Líria. Líria, eu sabia que você havia feito algo imprudente. Ele a puxou para trás de si, colocando-se entre ela e Kydren, com uma postura claramente agressiva. Afaste-se dela, seja quem for. Kydren não recuou 1 centímetro. Sua presença parecia crescer, preenchendo todo o espaço ao redor com autoridade absoluta. Sou Kydren Tal Vorhun, Rei Alfa de Nocturnes. E você está entre mim e criaturas que vão destruir este clã inteiro se não forem paradas. Siran rosnou, claramente reconhecendo o poder de Kydren, mas recusando-se a se submeter. Noturnes é uma lenda, e mesmo que não fosse, você não tem autoridade aqui.
Ciran, espere! Líria tentou intervir, mas ele não a ouviu. Os guerreiros do clã Aerth se posicionaram em semicírculo, suas armas apontadas para Kaedren. A tensão no ar era sufocante. Então os sombrídeos, que haviam recuado momentaneamente diante da chegada dos reforços, atacaram novamente. Mas desta vez, eles não miraram apenas Líria e Kaedren. Eles se lançaram contra todos os presentes. O caos explodiu na clareira. Os guerreiros do clã Aerth lutaram bravamente, mas era óbvio que não estavam preparados para enfrentar criaturas vindas de outra dimensão. Suas armas atravessavam os sombrídeos sem causar dano real, e as criaturas revidavam com garras que rasgavam carne e armadura com facilidade. Kaedren rugiu em frustração e voltou à luta, protegendo os guerreiros mesmo enquanto eles o viam como inimigo. Ciran permaneceu ao lado de Líria, lutando ferozmente para mantê-la segura, mas ela podia ver o desespero crescendo em seus olhos âmbar. Eles estavam sendo subjugados. Foi então que Líria viu um sombrídeo maior que os outros, com olhos vermelhos sangue mais brilhantes, moveu-se pelas sombras como uma serpente. E ele não estava mirando os guerreiros ou Kaedren. Estava vindo direto para ela, contornando Ciran com velocidade impossível. Líria gritou um aviso, mas era tarde demais. A criatura a agarrou pelo tornozelo e puxou com força brutal, arrastando-a para longe da proteção de Ciran. Kaedren virou-se instantaneamente, seus olhos se arregalando em pânico puro. Mas havia guerreiros demais entre ele e Líria, lutando contra outros sombrídeos. O sombrídeo maior arrastou Líria em direção à borda da clareira, onde as sombras eram mais densas. Ela lutou, chutou, tentou se libertar, mas as garras da criatura eram como ferro congelado. E então, quando o sombrídeo a puxou para dentro das sombras profundas da floresta, Líria sentiu o mundo ao seu redor mudar. A temperatura caiu drasticamente. As cores desapareceram e ela percebeu com horror absoluto que não estava mais em sua floresta. Estava sendo puxada através da fenda, estava sendo levada para a noite eterna. O último som que ouviu, antes de tudo escurecer completamente, foi o rugido devastador de Kaedren, carregado de fúria e algo que soava perigosamente próximo de desespero. Líria acordou em um lugar onde o conceito de tempo parecia não existir. O céu acima era uma massa de cores impossíveis, roxos, profundos, misturados com azuis escuros e veios de prata que se moviam como rios suspensos no ar. Não havia sol, não havia lua, apenas uma luminosidade estranha que vinha de todas as direções ao mesmo tempo. A noite eterna. Ela se levantou rapidamente, seu coração disparado. Estava em uma espécie de planalto rochoso, cercada por formações de pedra que brilhavam com uma luz interna fraca. Ao longe, podia ver os contornos de uma estrutura massiva, algo que parecia um castelo ou fortaleza, feito da mesma pedra luminescente. Mas o mais perturbador era o silêncio absoluto. Nenhum som de vento, pássaros ou insetos. Apenas o barulho de sua própria respiração acelerada. Líria! Ela girou bruscamente. Kaedren estava a poucos metros de distância, surgindo das sombras entre as pedras. Seu rosto estava tenso, mas havia um alívio palpável em seus olhos cinza. Você está bem? Machucada? Ele se aproximou rapidamente, suas mãos grandes alcançando os ombros dela com uma gentileza que contrastava com sua força óbvia. Seus dedos roçaram a marca de meia-lua através do tecido, e Líria sentiu um formigamento percorrer todo o seu corpo. Eu acho que sim. Sua voz saiu trêmula. Onde estamos? No meu reino. O sombrídeo a trouxe através da fenda antes que eu pudesse impedir. A mandíbula dele se contraiu, mas eu o segui. Não deixaria você aqui sozinha. Líria processou as palavras dele e então a realização a atingiu como um golpe físico. Você atravessou a fenda, mas você disse que talvez não conseguisse voltar. Os olhos de Kaedren se suavizaram de uma forma que ela ainda não havia visto. Disse, e ainda é verdade, mas a alternativa era deixar você ser levada para um mundo que não conhece, cercada de predadores que querem a marca do trono. Ele segurou o olhar dela com intensidade inabalável. Essa não era uma opção. O coração de Líria bateu mais forte por razões que não tinham nada a ver com medo. Por que você faria isso por mim?
Mal me conhece. Caedren hesitou, e pela primeira vez desde que ela o conhecera, pareceu incerto sobre como responder. Porque no momento em que você ouviu meu chamado, algo mudou. Não consigo explicar completamente, mas reconheço você de uma forma que vai além da lógica. Ele deu um passo mais próximo, sua presença envolvendo-a como um manto protetor. E um rei alfa não abandona aqueles sob sua proteção, especialmente não alguém que carrega a marca do trono. Lyria tocou o próprio pulso, seu hábito nervoso voltando. O que é exatamente essa marca? Por que os sombrídeos me querem? A marca do trono é antiga, concedida apenas às companheiras escolhidas dos reis alfas de Nocturnes. Caedren falou devagar, como se escolhesse cada palavra com cuidado. Ela representa um vínculo que transcende instinto, é escolha e destino entrelaçados. Mas eu nunca escolhi isso. Não, o destino escolheu por você. Ele ergueu a mão, hesitando por um momento antes de tocar levemente a marca através do manto dela. O toque enviou ondas de calor pelo corpo de Lyria. Mas isso não significa que você seja obrigada a aceitar. A marca apenas identifica a possibilidade, não impõe vontade. Lyria o encarou, surpresa com a honestidade dele. Você realmente acredita nisso? Acredito. Mesmo aprisionado por 400 anos, Lyria, aprendi que poder sem escolha é apenas prisão com outro nome. Os olhos cinza dele brilharam com algo mais profundo. Nunca reivindicaria você contra sua vontade, mas não posso negar que sua presença aqui, agora, parece correta de uma forma que nada mais pareceu em séculos. O ar entre eles parecia carregado de eletricidade. Lyria sentiu seu corpo reagir à proximidade dele de formas que não entendia completamente. Não era apenas atração física, era como se cada célula sua reconhecesse cada célula dele. Como voltamos? Ela perguntou, forçando sua mente a focar no prático. A fenda está instável. Preciso estabilizá-la do lado de Nocturnes, antes que mais sombrídeos atravessem. Caedren gesticulou em direção à estrutura distante. Meu trono fica naquela fortaleza. É de lá que posso selar as passagens. Então vamos. Caedren a estudou por um momento, e então um pequeno sorriso tocou seus lábios. Era a primeira vez que ela o via sorrir, e a transformação em seu rosto severo foi impressionante. Você é corajosa, mais do que a maioria dos guerreiros que conheci. Ou apenas estou apavorada demais para pensar direito. Coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. Eles começaram a caminhar em direção à fortaleza, mas não haviam dado 10 passos quando Caedren parou abruptamente. Seu corpo inteiro ficou tenso e ele ergueu uma das mãos em gesto de silêncio. Tem algo errado. Lyria sentiu também. O ar havia mudado, tornando-se mais pesado, mais frio. E então ela viu. Figuras começaram a surgir das sombras ao redor do planalto. Não eram sombrídeos, eram lobos, dezenas deles, todos em forma lupina, com pelagens em tons de cinza e preto. Seus olhos brilhavam com inteligência, mas também com algo que parecia desconfiança. Caedren deu um passo à frente, colocando-se entre Lyria e os recém-chegados. Minha matilha, sua voz era neutra, mas Lyria captou atenção nela. Um dos lobos se adiantou, maior que os outros. Ele se transformou em um homem alto, de cabelos grisalhos e olhos amarelos penetrantes. Havia cicatrizes antigas em seu rosto, e ele usava roupas que pareciam armadura leve. Rei Alfa. A voz dele era áspera, cheia de ressentimento mal disfarçado. 400 anos preso aqui, e você retorna trazendo uma ômega de fora, uma ômega marcada. Caedren não recuou. Veyron, ela está sob minha proteção. O homem chamado Veyron sorriu, mas não havia calor no gesto. Proteção, que interessante. Porque para nós, que ficamos presos aqui enquanto você desapareceu após o banimento original, ela parece mais uma ameaça, uma ponte entre mundos que pode destruir o pouco que construímos. Outros lobos começaram a se transformar, formando um semicírculo ao redor de Caedren e Lyria. Todos tinham a mesma expressão dura, a mesma postura hostil. Lyria sentiu o medo apertar sua garganta. Ela havia pensado que os sombrídeos eram o maior perigo,
Mas agora percebia que havia algo potencialmente pior. A própria matilha de Caedren não queria que ela estivesse ali, e pelo jeito como se posicionavam, com alguns já começando a cercar completamente a área, ficou claro que não pretendiam deixá-la simplesmente ir embora. Veyron deu mais um passo à frente, seus olhos fixos em Lyria com uma fome perigosa. A marca do trono em uma forasteira. Alguns diriam que é blasfêmia. Outros diriam que é oportunidade. Ele sorriu, mostrando dentes afiados demais. Que tal descobrirmos o que acontece se arrancarmos essa marca de você? O rugido de Caedren ecoou pelo planalto com uma força que fez as pedras ao redor tremerem. Não era apenas som, era poder puro, ancestral, a manifestação física de sua autoridade como Rei Alfa. Os lobos ao redor recuaram instintivamente, suas cabeças se abaixando mesmo enquanto alguns lutavam contra o instinto de submissão. Apenas Veyron permaneceu de pé, embora Lyria pudesse ver a tensão em seus ombros. Você ousa ameaçar minha companheira escolhida? A voz de Caedren era baixa, perigosa, cada palavra carregada de advertência mortal. Veyron ergueu as mãos em gesto falso de paz, mas seus olhos amarelos permaneciam frios. Companheira escolhida, interessante, porque da última vez que verifiquei, Rei Alfa, você nos abandonou aqui há 400 anos. Desapareceu sem explicação. Deixou-nos presos neste vazio enquanto você... O quê? Procurava por uma ômega de outro mundo? Caedren deu um passo à frente, sua presença crescendo ainda mais. Eu não abandonei ninguém. Fui aprisionado na camada mais profunda de Nocturnes, onde nem mesmo o tempo passa normalmente. Vocês tiveram séculos. Eu tive o equivalente a semanas de consciência fragmentada. A revelação fez vários dos lobos trocarem olhares surpresos, mas Veyron não pareceu convencido. Histórias convenientes, mas mesmo que seja verdade, isso não muda o fato de que esta ômega é uma ameaça. A marca nela está chamando os sombrídeos. Cada segundo que ela permanece aqui, mais criaturas encontram o caminho. Lyria sentiu todas as atenções se voltarem para ela. Tocou o pulso nervosamente, mas forçou sua voz a sair firme. Eu não pedi por essa marca. Não escolhi estar aqui. Mas também não vou ficar parada enquanto vocês decidem meu destino como se eu fosse um objeto. Vários lobos pareceram surpresos com sua ousadia. Veyron arqueou uma sobrancelha. Pequena ômega tem espírito. Admiro isso. Ele inclinou a cabeça. Mas espírito não muda física. A marca em você é um farol. E enquanto existir, nenhum de nós está seguro. Então me ajudem a entendê-la. Lyria deu um passo à frente, saindo levemente da sombra protetora de Caedren. Vocês viveram aqui por séculos. Certamente conhecem mais sobre a marca do trono do que eu. Foi uma jogada arriscada, mas Lyria percebeu que precisava mudar a dinâmica da conversa. Se continuasse apenas como algo a ser protegido, seria sempre vista como fraqueza. Veyron estudou-a por um longo momento. Inteligente também. Ele olhou para Caedren. Talvez ela seja digna da marca, afinal, mas o conselho vai querer palavras. Eles não aceitarão sua palavra sozinha sobre ela. O conselho não tem autoridade sobre minhas escolhas. A voz de Caedren era inflexível. Talvez não. Mas eles têm influência sobre a matilha, e sem a matilha, você não tem reino para governar. Veyron gesticulou para os lobos ao redor. Você pode nos forçar a nos submeter através de poder bruto, Rei Alfa, mas lealdade verdadeira não se conquista assim. Caedren ficou em silêncio por um momento e Lyria podia ver o conflito em seus olhos. Ele era forte o suficiente para simplesmente impor sua vontade, mas fazer isso destruiria qualquer chance de reconquistar a confiança de seu povo. Muito bem, Caedren finalmente cedeu, embora cada palavra parecesse custar caro. Falaremos com o conselho, mas Lyria fica sob minha proteção direta. Qualquer um que a toque sem permissão responde diretamente a mim. Veyron inclinou a cabeça em falsa reverência. Como desejar, Rei Alfa. Mas quando seus olhos encontraram os de Lyria novamente, havia algo neles que a fez estremecer. Uma promessa silenciosa de que isso estava longe de terminar. A jornada até a fortaleza foi tensa.
Líria e Caedren caminharam cercados pelos lobos da matilha, que mantinham distância, mas observavam cada movimento com atenção predatória. Caedren permaneceu próximo a ela, sua presença uma constante reconfortante em meio à hostilidade mal disfarçada ao redor. Lamento por isso, ele falou baixo, apenas para ela ouvir. Não esperava que a matilha reagisse assim. Eles têm motivos para desconfiar. Líria respondeu no mesmo tom. De mim e talvez até de você, se realmente acreditam que os abandonou. Caedren a olhou com algo próximo de admiração. Você entende política melhor do que eu esperava de alguém que passou a vida protegida em um clã isolado. Intérpretes de sinais lunares precisam entender pessoas, não apenas símbolos. Ela ofereceu um pequeno sorriso. E eu sempre prestei atenção nas disputas de poder no clã Aert, mesmo quando não participava delas. Então você vê o que Veyron está fazendo. Ele está testando você. Quer saber se seu poder como Rei Alfa ainda existe ou se 400 anos enfraqueceram sua posição? Líria pausou. E está me usando como a ferramenta perfeita para isso. Caedren rosnou baixo. Ele sempre foi ambicioso, mas nunca pensei que tentaria um desafio direto. Talvez não seja um desafio ainda. Talvez seja apenas preparação. Antes que Caedren pudesse responder, eles chegaram aos portões da fortaleza. A estrutura era impressionante, feita da mesma pedra luminescente que compunha o planalto, mas trabalhada em formas impossíveis que desafiavam gravidade e lógica arquitetônica. Veyron gesticulou para que entrassem. O conselho os aguarda no salão principal. Já foram informados de sua chegada. Caedren franziu o senho. Como? Acabamos de chegar. Veyron sorriu. Notícias viajam rápido em Nocturnes, Rei Alfa, especialmente quando envolvem o retorno de um governante desaparecido e uma ômega marcada. Havia algo na forma como ele disse isso que fez os instintos de Líria se eriçarem. Mas antes que pudesse processar o sentimento, eles já estavam sendo conduzidos para dentro da fortaleza. O interior era ainda mais impressionante que o exterior. Corredores amplos com tetos altíssimos, iluminados por cristais que flutuavam no ar sem suporte visível. Símbolos antigos gravados nas paredes pulsavam com luz fraca. Mas o que mais chamou a atenção de Líria foram os olhares. Dezenas de membros da matilha observavam de corredores laterais e varandas acima, todos focados nela com uma intensidade que variava entre curiosidade e hostilidade aberta. Eles chegaram finalmente ao salão principal, uma câmara massiva com um trono de pedra negra no centro elevado. Ao redor dele, dispostos em semicírculo, estavam 5 figuras. O Conselho. Cada um representava uma facção diferente de Nocturnes. Líria percebeu. Suas roupas e marcas corporais indicavam linhagens distintas, e todos a observavam com expressões que variavam de desconfiança a algo muito mais perigoso. Uma mulher de cabelos brancos como neve se adiantou. Seus olhos eram de um azul tão pálido que pareciam quase transparentes. Caedren Tal Vorhun. Após 400 anos de ausência, você retorna. Sua voz era fria como gelo e traz consigo a ruína de Nocturnes. Ela apontou diretamente para Líria. Esta ômega carrega a marca do trono, mas não é de nosso mundo. Sua presença já atraiu sombrídeos através das barreiras. E agora detectamos algo pior. A mulher fez um gesto e uma esfera de luz se materializou no ar, mostrando imagens da floresta de Líria. O clã Aerth estava em formação de batalha, liderado por Siran, e eles estavam marchando em direção a um portal instável que se formara no centro da clareira. Um portal que levava diretamente a Nocturnes. Seu clã vem buscá-la. A conselheira sorriu friamente. E quando chegarem, encontrarão uma matilha que não tem nada a perder. Isso significa guerra, menina. Líria sentiu o sangue gelar em suas veias. Não, eles não entendem. Precisamos avisá-los antes que... Antes do quê? Outro conselheiro, um homem robusto com cicatrizes rituais, se adiantou. Antes que descubram que sua preciosa ômega nos trouxe exatamente o que precisávamos, uma ponte entre mundos.
Os olhos dele brilharam com algo faminto e terrível. Alguns de nós estamos cansados de viver em exílio eterno. E então, Lyria entendeu o verdadeiro horror da situação. O Conselho não queria apenas proteger Nocturnes. Eles queriam usar sua marca como porta de entrada para invadir o mundo dela. O rugido de Kaedren ecoou pelo salão com força suficiente para rachar alguns dos cristais flutuantes. Sua transformação foi instantânea, parcial, mas devastadora. As tatuagens em seu corpo explodiram em luz dourada ofuscante, seus olhos brilharam com poder absoluto, e sua presença encheu toda a câmara como uma onda de pressão física. Vocês ousam conspirar invasão usando minha companheira como ferramenta? Sua voz reverberou pelas paredes, carregada de autoridade ancestral que fez até mesmo os conselheiros mais velhos recuarem involuntariamente. A conselheira de cabelos brancos, porém, manteve sua posição. Sua companheira. Você a conhece há menos de um dia, Kaedren. Não tente nos manipular com vínculos que sequer foram consumados. Ela gesticulou para os outros conselheiros. Nós sobrevivemos 400 anos sem você. Construímos um conselho, mantivemos ordem, protegemos o que restou de nossa matilha. E agora que finalmente temos uma chance de escapar desta prisão, você quer nos negar isso? Escapar através de conquista e sangue não é liberdade. É apenas trocar uma prisão por outra. Kaedren se moveu, colocando-se completamente entre Lyria e o Conselho, seu corpo formando uma barreira inquebrantável. Mas Lyria não ficou para trás. Ela deu um passo ao lado dele, forçando sua voz a sair firme, apesar do medo que sentia. Existe outra forma. Meu clã não é seu inimigo. Se explicarmos a situação, se mostrarmos que Nocturnes não representa ameaça, eles nunca acreditarão. O conselheiro com cicatrizes rituais cortou suas palavras. Lobos não negociam com o desconhecido. Eles atacam primeiro e perguntam depois. Seu guardião já provou isso quando tentou se interpor entre você e nosso rei Alfa. Lyria apertou os punhos, sabendo que ele tinha razão. Ciran era protetor até a medula, e se achasse que ela estava em perigo, não hesitaria em atacar. Então deixem-me ir até eles. Deixem-me explicar antes que seja tarde demais. Não. Kaedren falou imediatamente, sua voz inflexível. Kaedren disse não, Lyria. Ele a encarou, e havia medo genuíno em seus olhos pela primeira vez. Você não entende o que está em jogo. Se o Conselho decidir usar sua marca como portal, eles precisarão de você viva, sim, mas não necessariamente inteira. Não vou arriscar que... Um estrondo massivo cortou suas palavras. As paredes da fortaleza tremeram e pedras começaram a cair do teto. Gritos ecoaram pelos corredores. Veyron irrompeu no salão, sangue escorrendo de um corte na testa. Os sombrídeos, centenas deles, encontraram um caminho através das fendas instáveis. Estão invadindo a fortaleza. Como se para confirmar suas palavras, rugidos inumanos ecoaram cada vez mais próximos. E então, as portas do salão se estilhaçaram e criaturas de sombra começaram a entrar em massa. O caos explodiu instantaneamente. Os conselheiros se transformaram, assumindo suas formas lupinas para lutar. Guardas que estavam posicionados ao redor do salão avançaram com armas feitas de cristal negro, as únicas capazes de ferir sombrídeos permanentemente. Kaedren agarrou Lyria e a puxou para trás de uma coluna massiva. Precisamos sair daqui, agora. E ir para onde? Lyria gritou por sobre o som da batalha. A fortaleza inteira está sendo invadida. Conheço passagens secretas. Caminhos que levam à Câmara do Trono Verdadeiro, onde posso acessar o núcleo de poder de Nocturnes. Ele a encarou com intensidade desesperada. Se eu conseguir chegar lá, posso selar todas as fendas de uma vez. Mas preciso de tempo. Um sombrídeo se lançou em direção a eles, mas Kaedren o interceptou no ar, destroçando-o com força brutal. Outros 3 apareceram imediatamente. Vá! Veyron gritou, surgindo ao lado deles e engajando 2 dos sombrídeos. Seus olhos âmbar brilharam com determinação feroz. Ainda não confio em você, Rei Alfa, mas prefiro arriscar isso do que ver os sombrídeos destruírem tudo que construímos aqui. Agora vá!
Kaedren hesitou apenas um segundo antes de pegar Lyria no colo e correr. Ela tentou protestar, mas ele era rápido demais, movendo-se através dos corredores em caos com precisão nascida de memórias antigas. Eles passaram por cenas de carnificina, membros da matilha lutando desesperadamente contra ondas intermináveis de sombrídeos. Alguns venciam, outros caíam, e a cada segundo, mais criaturas continuavam surgindo das sombras. Kaedren finalmente parou diante de uma parede aparentemente sólida. Pressionou uma sequência de símbolos gravados na pedra e uma passagem secreta se abriu, revelando escadas que desciam em espiral para as profundezas da fortaleza. Lá embaixo, rápido! Eles desceram correndo, a passagem se fechando atrás deles com um som definitivo. A escuridão era quase total, iluminada apenas pela luz fraca que emanava das tatuagens de Kaedren. Lyria podia ouvir sua própria respiração acelerada, o coração batendo descompassado. A mão de Kaedren segurava a dela firmemente, guiando-a através da escuridão. "Quanto tempo até chegarmos?" ela perguntou. "Poucos minutos. A Câmara do Trono fica no coração da fortaleza, protegida por..." Ele parou abruptamente. Lyria sentiu também. O ar havia mudado. Ficou mais frio, mais pesado. E então ela ouviu passos, múltiplos, vindos de baixo. Alguém já estava na Câmara do Trono. E quando chegaram ao final das escadas, o que viram fez o sangue de Lyria gelar. A conselheira de cabelos brancos estava lá, cercada por uma dúzia de guerreiros leais. E no centro da câmara, acorrentado ao próprio trono de pedra negra com correntes brilhantes, estava Ciran. Ele estava sangrando, claramente ferido, mas vivo. Seus olhos âmbar encontraram os de Lyria e havia desespero neles. "Lyria, é uma armadilha." A conselheira sorriu, fria e calculista. "Os sombrídeos não foram acidente, Kaedren. Eu os chamei. Criei o caos perfeito para que você viesse correndo aqui direto para mim." Ela gesticulou para Ciran. "E seu clã foi tolo o suficiente para enviar um batedor através do portal. Agora temos alavancagem." Ela ergueu a mão e símbolos começaram a brilhar ao redor do trono. "Você vai me dar acesso ao núcleo de poder, Rei Alfa. Vai abrir as portas entre mundos completamente." Seus olhos se fixaram em Lyria com fome predatória. "Ou eu começo a arrancar pedaços de seu guardião até que ela implore para fazer isso por você. Antes de continuarmos, me diga de qual cidade ou estado vocês estão ouvindo essa história. É emocionante saber que nossas histórias chegam a tantos lugares." O rugido de Kaedren ecoou pela câmara com força destrutiva. Ele se lançou à frente, mas a conselheira ergueu a mão e um campo de energia brilhante se materializou entre eles, bloqueando seu avanço. "Eu não seria conselheira há 400 anos se não soubesse como conter um rei alfa." Sua voz era calma, confiante. Os guerreiros ao redor dela mantiveram suas posições, armas apontadas não para Kaedren, mas para Ciran, que lutava contra as correntes sem sucesso. Lyria sentiu algo dentro dela se partir ao ver o sangue escorrendo dos ferimentos de Ciran. Ele havia sido seu protetor desde criança, sempre presente, sempre leal, e agora estava ali, capturado por causa dela. "Solte-o!" Sua voz saiu mais firme do que esperava. "Ele não tem nada a ver com isso. Ao contrário, pequena Ômega, ele tem tudo a ver." A conselheira caminhou lentamente ao redor do trono. "Sabe o que descobri estudando a marca do trono todos esses séculos? Ela não responde apenas ao poder do Rei Alfa, responde à escolha da Ômega, ao que ela mais valoriza." Ela parou atrás de Ciran, colocando uma mão no ombro dele. Ciran estremeceu de dor. "Se você valoriza a vida deste guardião acima de tudo, sua marca vai responder. Vai abrir as portas entre mundos para salvá-lo. E então, Nocturnis será livre." Kaedren socou a barreira de energia, fazendo-a trepidar. Suas tatuagens brilharam intensamente, e ele encarou a conselheira com fúria e algo mais profundo nos olhos. "Myret, você era minha conselheira mais confiável antes do banimento." Sua voz tremeu levemente. "O que aconteceu com você? Isso é loucura. Abrir as portas completamente vai destruir ambos os mundos. As dimensões não foram feitas para se fundir." Então esse era o nome dela, Myret.
e havia história entre eles. A conselheira sorriu friamente, mas havia dor antiga em seus olhos. O que aconteceu comigo? 400 anos de espera, Caedren. 400 anos vendo meu povo definhar neste exílio. Você foi aprisionado, inconsciente a maior parte do tempo. Mas eu vivi cada segundo. Seus olhos se fixaram em Líria. E você, menina? Pelo que está disposta a morrer? Líria olhou para Ciran. Viu o medo em seus olhos âmbar, mas também algo mais. Determinação. Ele balançou a cabeça levemente, um gesto claro. Não faça isso. Mas como poderia deixá-lo morrer? Como poderia escolher entre salvar seu guardião e condenar 2 mundos? Líria, olhe para mim. A voz de Caedren cortou através do caos em sua mente. Ela se virou, encontrando aqueles olhos cinza fixos nela com uma intensidade que a ancorou. Existe outra forma. Sempre existe. Mas preciso que confie em mim. Completamente. Algo na forma como ele falou, na certeza absoluta em sua voz, fez Líria respirar fundo. O que precisa que eu faça? Miret riu, um som áspero e amargo. Que tocante. Mas conversas não vão mudar o fato de que ela não terminou a frase. Caedren se virou bruscamente e, em vez de atacar a barreira novamente, estendeu a mão para Líria. Dê-me sua mão e não solte, não importa o que aconteça. Líria não hesitou. Colocou sua mão na dele e o contato foi como completar um circuito elétrico. A marca em seu ombro explodiu em luz prateada e as tatuagens de Caedren brilharam em resposta, douradas e intensas. Mireth percebeu tarde demais o que estava acontecendo. Não, você não pode... Mas Caedren já estava falando, sua voz ecoando com poder ancestral. Palavras em uma língua que Líria não conhecia, mas que seu corpo parecia entender em nível celular. A câmara inteira começou a tremer. Símbolos antigos gravados nas paredes se acenderam um por um, formando padrões complexos que convergiam para o trono. E então Líria entendeu. Caedren não estava tentando abrir as portas entre mundos, estava fazendo o oposto. Estava usando a conexão entre eles, o vínculo que a marca do trono representava, para selar permanentemente as fendas. Mas o processo estava drenando o poder dele de forma visível. Suas tatuagens começaram a pulsar irregularmente e ela podia sentir tremores percorrendo o corpo dele. Não vai funcionar sozinho, Mireth gritou, tentando desmantelar o ritual com sua própria magia. Você não tem poder suficiente após 400 anos aprisionado. E ela tinha razão. Líria podia sentir. Caedren estava se esforçando além de seus limites, queimando sua própria essência vital para alimentar o selamento. Mas então, ela se lembrou das palavras dele. A marca não responde apenas ao poder, responde à escolha. Líria fechou os olhos e focou em tudo que sentia. A conexão com Caedren, que havia crescido tão rapidamente, mas parecia ter raízes em algo muito mais profundo. A lealdade a Ciran, seu protetor, o amor por seu clã, o medo pelos 2 mundos que estavam à beira do colapso. Então ela escolheu. Não escolheu um lado, escolheu todos eles. A marca em seu ombro explodiu em uma luz tão intensa que todos na câmara tiveram que desviar os olhos. Poder fluiu dela para Caedren, não drenando-a, mas amplificando o que ele já estava fazendo. Juntos, eles eram completos, equilibrados, fortes o suficiente. O ritual atingiu seu clímax e Líria sentiu algo fundamental mudar na estrutura de Nocturnes. As fendas estavam se fechando, todas elas. Mireth gritou em frustração e fúria, percebendo que estava perdendo. Ela gesticulou bruscamente e os guerreiros ao redor de Ciran agiram, mas não para feri-lo, para usá-lo como âncora para um contra-ritual. Símbolos diferentes começaram a brilhar, estes em vermelho sangue, e Ciran gritou de dor quando a energia foi arrancada dele à força. Se não posso ter liberdade através das portas, então terei através dele. Mireth rugiu. O sangue de um guardião leal é combustível perfeito para a magia de rompimento. Caedren tentou se mover, mas estava preso ao ritual de selamento. Interrompê-lo agora causaria uma explosão que destruiria todos na câmara. Líria viu a escolha impossível se formar diante deles.
completar o selamento e deixar Ciran ser consumido, ou interromper o ritual e condenar ambos os mundos. E então, nas correntes que prendiam Ciran, algo começou a brilhar, não com a luz vermelha da magia de Miret, mas com azul profundo. Uma voz ecoou pela câmara, poderosa e antiga, vinda de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Miret Volcrane, você foi conselheira fiel por muito tempo, mas traição tem preço. Uma figura começou a se materializar ao lado do trono. Uma mulher alta, com cabelos que pareciam feitos de luz estelar, olhos que continham galáxias inteiras. Ela usava roupas que fluíam como água líquida, e sua presença era tão imponente que até Kydran pareceu surpreso. Miret empalideceu, genuíno medo cruzando seu rosto pela primeira vez. Não, você não pode estar aqui. As primordiais foram banidas com Nocturnes. A mulher sorriu, triste mas determinada. Algumas de nós nunca saíram. Apenas esperamos pelo momento certo para agir. Ela ergueu a mão e as correntes em Ciran se desfizeram. Mas antes que qualquer um pudesse processar o que estava acontecendo, a mulher olhou diretamente para Líria. O selamento está quase completo, mas exige sacrifício final, um preço em sangue ou em memória. Seus olhos brilharam com tristeza antiga. Alguém nesta câmara precisa ser esquecido por todos que ama, para que as portas sejam seladas para sempre. O silêncio que se seguiu às palavras da primordial foi absoluto. Até mesmo o som da batalha, que ainda ocorria nos níveis superiores da fortaleza, parecia ter sido engolido por aquela revelação, esquecido por todos que ama. Líria sentiu as palavras se enterrarem em seu peito como facas geladas. Olhou para Kydran, viu o horror crescendo em seus olhos cinza enquanto ele processava o que isso significava. Não, sua voz saiu rouca. Tem que existir outra forma. Sempre existe outra forma. A primordial balançou a cabeça e havia genuína tristeza em seus olhos galácticos. O selamento exige equilíbrio. Poder dado deve ser poder recebido. Conexões criadas devem ser conexões desfeitas. Ela gesticulou para a luz que ainda conectava Líria e Kydran. Vocês construíram algo poderoso em tão pouco tempo, forte o suficiente para selar fendas entre dimensões. Mas magia dessa magnitude sempre cobra preço. Ciran, agora livre das correntes, cambaleou para frente. Seu corpo estava coberto de ferimentos, mas seus olhos âmbar permaneciam firmes. Então me levem. Ele falou sem hesitação. Eu serei esquecido. Líria merece viver sua história completa. Não! Líria gritou, mas Ciran continuou. Sempre fui seu protetor. Deixe-me protegê-la mais uma vez. Kydran apertou a mão de Líria, sua mandíbula tensa. O sacrifício precisa vir de alguém central ao ritual. Ele encarou a primordial. Sou eu, não é? Eu deveria ser esquecido. A primordial inclinou a cabeça. Você é Rei Alfa. Sua essência está entrelaçada com Nocturnes. Se for esquecido, o reino perde sua âncora. Ela pausou. Mas sim, você se qualifica. Líria sentiu algo se partir dentro dela. A ideia de Kydran sendo apagado das memórias de todos, de nunca ter existido para aqueles que importavam, era insuportável. Espere. Ela forçou sua voz a funcionar. E se eu escolher ser esquecida? Líria, não. Kydran virou-se para ela, seus olhos arregalados. Você disse que a marca responde à minha escolha. Ela continuou, cada palavra custando caro. Então esta é minha escolha. Eu serei esquecida. Você não entende o que está oferecendo. A voz de Kydran tremeu pela primeira vez. Não seria apenas eu que esqueceria. Seria seu clã, seus pais, Ciran. Todos que você ama não teriam nenhuma lembrança de que você existiu. Eu sei. Lágrimas começaram a descer pelo rosto de Líria. Mas se essa é a única forma de proteger ambos os mundos, de salvar todos que amo, mesmo que não se lembrem de mim, então vale a pena. Ciran deu um passo à frente, claramente querendo protestar, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. A primordial estudou Líria por um longo momento. Você tem certeza, criança? Esta não é escolha que pode ser desfeita. Líria olhou para Kydran, memorizando cada detalhe dele, o jeito como seus cabelos azul escuros caíam sobre os ombros.
a intensidade em seus olhos cinza, a força em sua presença que, ao mesmo tempo, nunca a havia feito sentir pequena. Tenho certeza. E então, algo inesperado aconteceu. Mairet, que havia ficado em silêncio desde a chegada da Primordial, começou a rir. Era um som quebrado, quase histérico. Que tocante, que absolutamente patético. Ela deu um passo à frente, seu rosto contorcido em uma expressão que misturava fúria e algo que parecia desespero. Vocês realmente acham que um sacrifício bonito vai resolver tudo? Que o universo se importa com suas nobres intenções? Ela ergueu as mãos e símbolos vermelhos explodiram ao seu redor. Se vou perder tudo, então todos perderão. A Primordial moveu-se para detê-la, mas Miret já havia liberado o feitiço. Não mirava Kaedren ou a Primordial. Mirava Lyria. Energia vermelha como sangue disparou através da câmara. Kaedren se lançou à frente tentando interceptar, mas ainda estava parcialmente preso ao ritual de selamento. Foi Ciran quem agiu. Ele se atirou entre Lyria e o feitiço, seu corpo absorvendo o impacto completo da magia destrutiva. O som que ele fez, quando a energia o atingiu, foi algo que Lyria sabia que nunca esqueceria. Um grito de dor pura que foi cortado abruptamente quando ele caiu, seu corpo colidindo com o chão de pedra. Ciran! Lyria tentou correr até ele, mas a Primordial a segurou. O ritual não pode ser interrompido agora. Está muito avançado. Se parar, a explosão de retorno matará todos nesta fortaleza. Lyria olhou para Ciran caído, viu o sangue se espalhando ao redor dele e sentiu algo dentro dela se quebrar completamente. Kaedren finalmente conseguiu se libertar parcialmente do ritual. Ele avançou contra Miret com fúria absoluta, mas ela já estava recuando, seus guerreiros leais formando barreira ao redor dela. Isso não acabou! Miret gritou enquanto fugia. Podem selar as fendas, podem me caçar, mas já plantei a semente. Noturnis nunca será livre, e seu precioso vínculo foi manchado com sangue inocente. Ela desapareceu em um portal de sombras antes que Kaedren pudesse alcançá-la. A Primordial se ajoelhou ao lado de Ciran, suas mãos brilhando com luz azul enquanto examinava os ferimentos dele. Ele ainda vive, mas o feitiço de Miret estava envenenado com magia destrutiva. Sem tratamento imediato, morrerá em minutos. Lyria sentiu o mundo girar ao redor. O ritual de selamento ainda pulsava, exigindo conclusão. Ciran estava morrendo e Miret havia fugido, deixando uma ameaça final no ar. Kaedren voltou para o lado de Lyria, seu rosto uma máscara de determinação desesperada. Eu termino o ritual. Você leva Ciran de volta ao seu mundo. A Primordial pode abrir um caminho temporário, mas o sacrifício será meu. Ele tocou o rosto dela com uma gentileza que contrastava com a urgência da situação. Sempre deveria ter sido meu. Você merece ser lembrada, Lyria. Merece viver sua vida completa, com todos que ama ao seu redor. Não. Lágrimas corriam livremente agora. Não posso deixar você se sacrificar. Você pode e vai. Ele se inclinou, pressionando a testa contra a dela. Porque essa é minha escolha como Rei Alfa, como companheiro, como o homem que teve a honra de conhecê-la, mesmo que por tão pouco tempo. A Primordial já estava criando um portal, a luz azul formando um caminho que levava de volta ao mundo de Lyria. Decidam rápido, o tempo de Ciran se esgota. Lyria olhou para Ciran, depois para Kaedren, e sentiu seu coração se despedaçar. Não havia escolha que não custasse tudo. E então, quando ela abriu a boca para dar sua decisão final, o chão sob seus pés se abriu. Não era magia de Miret, não era parte do ritual. Era algo muito pior. Um sombrío maior que todos os outros, com olhos que brilhavam com inteligência maligna, emergiu das profundezas. E antes que alguém pudesse reagir, ele agarrou Lyria e a puxou para dentro da escuridão abaixo. A queda foi vertiginosa. Lyria gritou enquanto era arrastada através de camadas de escuridão que pareciam vivas, pulsantes, famintas. O sombrio gigante a segurava com garras que queimavam como gelo, sua força impossível de quebrar. Mas então, uma luz dourada explodiu através das sombras,
Caedren. Ele havia se lançado atrás dela sem hesitação, sua forma lupina parcial radiante com poder, enquanto destroçava o caminho através da escuridão. Suas presas encontraram o braço do sombrídio, arrancando-o limpo do corpo da criatura. Líria caiu, mas braços fortes a pegaram no ar. A primordial havia descido também, seus olhos galácticos brilhando com determinação antiga. O núcleo dos sombrídeos está aqui embaixo. É por isso que nunca conseguimos destruí-los completamente. Ela apontou para uma massa pulsante de sombra pura no centro de uma caverna massiva. Destrua isso, e todas as criaturas desaparecem. Caedren pousou ao lado delas, seu corpo ainda transformado, poderoso e feroz. Mas destruir o núcleo vai desestabilizar as fundações de Nocturnes. O reino pode não sobreviver. A primordial sorriu, triste, mas resignada. Nocturnes foi construído sobre prisão e dor. Talvez seja a hora de deixá-lo ir. Mas vocês podem criar algo novo. Líria entendeu. O sacrifício nunca havia sido sobre ser esquecido. Era sobre deixar ir o passado para abraçar o futuro. Juntos. Ela segurou a mão de Caedren, sentindo a marca em seu ombro pulsar em resposta. Fazemos isso juntos. Caedren a encarou, e havia tanto amor em seus olhos que ela sentiu seu coração transbordar. Juntos, eles avançaram, mãos entrelaçadas, e tocaram o núcleo simultaneamente. Poder explodiu através deles, prateado e dourado entrelaçados, a marca e as tatuagens brilhando com intensidade cegante. O núcleo começou a se desfazer, os sombrídeos ao redor gritando enquanto se dissolviam em névoa. A caverna tremeu violentamente, pedras começando a cair. A primordial ergueu as mãos, criando um escudo protetor ao redor deles, enquanto Nocturnes começava a colapsar. É hora de escolher seu futuro, Rei Alfa. Cair com seu reino antigo ou erguer-se em um novo mundo. Caedren não hesitou. Ele puxou Líria contra si, protegendo-a enquanto a primordial os envolveu em luz azul. E então estavam atravessando dimensões, deixando Nocturnes para trás enquanto o reino se desintegrava em milhares de fragmentos de luz. Eles emergiram na clareira do clã Aert. O portal estava fechando, a fenda finalmente selada. Ciran estava ali, sendo tratado por curandeiros, seus ferimentos graves, mas não mais fatais. Membros da matilha de Nocturnes começaram a surgir através dos últimos vestígios do portal, correndo para a segurança do novo mundo. Veyron estava entre eles, carregando guerreiros feridos. Ele viu Caedren e inclinou a cabeça, respeito genuíno em seus olhos âmbar. Seu sacrifício não será esquecido, Rei Alfa. Você abriu mão de seu reino para salvar 2 mundos. Caedren segurou Líria mais perto. Não abri mão de tudo. Mantive o que realmente importa. A primordial apareceu uma última vez, sua forma já começando a desvanecer. O antigo Nocturnes se foi, mas vocês carregam sua essência. Construam algo melhor, algo baseado em escolha, não destino, em amor, não dever. Ela olhou para Líria com carinho maternal. A marca do trono evoluiu. Não é mais símbolo de posse, mas de parceria. Use-a bem. E então ela desapareceu, deixando apenas brilho de estrelas. Semanas se passaram. Os sobreviventes de Nocturnes foram integrados ao clã Aerth, não sem dificuldades, mas com vontade genuína de ambos os lados de construir paz. Miret nunca foi encontrada, mas sem o núcleo dos sombrídeos, seu poder estava quebrado. Ciran se recuperou completamente, e embora ainda fosse protetor de Líria, havia aceitação em seus olhos quando via ela e Caedren juntos. E Caedren, ele havia trocado coroa de rei por parceria de igual. Não governava mais através de autoridade absoluta, mas através de sabedoria e consenso. Em uma noite clara, sob as 2 luas que agora brilhavam no céu de forma estável, Líria e Caedren caminharam pela floresta. Você sente falta? Ela perguntou. De Nocturnes? De ser rei alfa absoluto? Ele parou, puxando-a para seus braços. Nocturnes era prisão dourada. Ele gesticulou ao redor, para a floresta viva, para o céu estável.
para ela. Isto é liberdade verdadeira. Ele tocou a marca em seu ombro, que agora brilhava suavemente mesmo através da roupa. Você me ensinou que poder sem escolha não vale nada, que liderança sem amor é apenas tirania. Seus olhos cinza brilharam com emoção profunda. Prefiro ser seu companheiro escolhido do que rei de 1000 reinos vazios. Lyria se ergueu nas pontas dos pés, tocando o rosto dele. Então somos dois. Porque escolho você, Caedren. Todos os dias, em todos os mundos, escolho você. Quando seus lábios finalmente se encontraram, a marca e as tatuagens brilharam juntas, selos não de prisão, mas de promessa. E em algum lugar, entre dimensões, a essência de Nocturnes se transformou em algo novo. Não um reino de exílio, mas uma ponte de possibilidades, porque no fim, o maior poder não estava em governar mundos. Estava em escolher amor, coragem e liberdade, mesmo quando o destino tentava escrever história diferente. Minha família querida, se essa história tocou vocês, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição para fazerem parte da nossa matilha. Toda semana, uma nova história espera por você.